Nós glorificamos o teu precioso nome, ó Deus, e é com alegria que adentramos neste lugar, Senhor, para te adorar e glorificar o teu nome, na verdade, quando nós nos empenhamos ao ensino, também estamos a exercer não somente a Teu função nome. do discipulado, do aprendizado, mas glorificando o teu maravilhoso nome. Em toda a face da terra, tu és glorificado, tu és santo, tu és glorioso, e hoje, Senhor, num pouco mais do aprofundamento daquilo que são as Escrituras, nós te pedimos entendimento, nós pedimos clareza, Senhor, e também, Pai, naquilo que é uma matéria profunda, Senhor, em que não somente analisamos a Bíblia, mas trazemos alguns parâmetros a fim de compreendê-la. Senhor, nós te pedimos que nos direciones e que tu sejas glorificado em todo o tempo, Senhor. Ajuda-nos a compreender, escreve nas tábuas de carne do nosso coração a tua palavra e ajuda-nos, ó Deus, a aumentar, Senhor, a nossa visão sobre aquilo que é a Escritura e sobre aquilo que é a Escritura revelada. Na verdade, que nós possamos entender o conteúdo e absorver aquilo que é de facto importante e assim glorificar o teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Amém. quem está com o controle da chamada é o Media Center, acho eu, que quem entrou primeiro. Eu não tenho controle sobre isso. Vou pedir a quem tenha aí os microfones ligados que possa desligá-los. Obrigado. Então temos aqui a teologia, ok? E então vamos lá sobre aquilo que nós precisamos de falar hoje. Bem, este senhor que é o Dallas Willard, nós continuamos a falar sobre a interpretação bíblica e todo o cenário que incrementa essa interpretação. Ele diz o seguinte: sob o aspecto humano, a Bíblia, assim acredito, foi produzida e preservada por seres humanos competentes que eram, no mínimo, inteligentes e dedicados como nós somos atualmente. Creio que foram capazes de interpretar com exatidão a sua experiência pessoal e apresentar de maneira objetiva o que ouviram e experimentaram na linguagem da sua comunidade histórica, o que hoje podemos compreender, contando que para isso haja o devido empenho. Há aqui algumas gralhas, mas depois vamos resolver. Sobre o aspecto divino, creio que foi desejo de Deus que a Bíblia, inclusive o seu relato sobre Jesus, emergisse e fosse preservada por meios que garantissem o cumprimento dos seus propósitos entre os seres humanos do mundo todo. Quem realmente acredita em Deus não terá dificuldade alguma com isso. Creio que ele não deixou a sua mensagem para a humanidade e jamais o faria de um jeito que só pudesse ser entendido por uns poucos estudiosos profissionais dos fins do século XX, que não conseguem entrar em acordo nem mesmo entre si no que diz respeito a teorias que acreditam determinar o caráter da mensagem. A Bíblia, afinal de contas, é o presente de Deus ao mundo e não aos eruditos por intermédio da Igreja. Ela surge através da vida do povo de Deus e dá sustento a essa vida. O seu propósito é prático e não académico. Uma literatura inteligente, cuidadosa, profunda, porém objetiva, isto é, uma leitura que não seja governada por teorias obscuras caprichosas ou por uma ortodoxia insensata. É o que se requer para que sejamos guiados à vida no reino de Deus. O que é que Dallas Willard queria dizer? Que a Bíblia foi escrita para todos. Né? Então, tanto para eruditos, e não somente para eruditos, como também para um povo, e não somente para o povo, ou seja, menos eruditos. O que significa então que, na experiência da leitura da Bíblia, estando Deus presente, cada um pode retirar, sim, em partes a sua própria experiência ou a sua própria interpretação, contudo, haverá sempre pontos em comum. Ok, que independentemente de ser esquadrinhado atrás das letras ou com revelações profundas ou revelações mais medianas. Quem lê os 10 mandamentos, por exemplo, e observa os 10 mandamentos e os guarda, vai ter exatamente o mesmo tipo de comportamento, quer litúrgico, quer na sua vida comum, na sua vida ordinária, por assim dizer, na sua vida comum, os mesmos princípios, ok? Então, no que trata aos mandamentos, não há muito que fugir, não há muito que dizer. O que nós podemos ter em aspectos diferenciais
são objetivos, por exemplo, como a predestinação ou até mesmo vertentes do plano da salvação. Contudo, compreendemos, porém, numa vertente que não precisa de ser tão estudiosa, há contextos acerca da Trindade, por exemplo, acerca da salvação, acerca do plano de salvação, acerca do amor de Deus ao mundo. É irrefutável, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, há, de facto, uma literacia que irá ser comum a todas as classes, tá? E então, Dallas Willard, no seu livro Hearing God, que é Ouvir a Deus, ele traz esta, esta vertente sensata acerca do conteúdo bíblico. Há dois passos básicos na interpretação e é preciso que perguntemos. Primeiro, o que a passagem queria dizer para a pessoa que proferiu pela primeira vez essas palavras ou a escreveu e para as pessoas que ouviram e leram pela primeira vez. E qual seria o sentido então para o leitor contemporâneo? A primeira tarefa consiste em entrar nas circunstâncias do presente século. Os intérpretes de todas as épocas se esforçam para permanecer fiéis a estes dois passos. Às vezes os cristãos estão de tal modo ansiosos para divulgar o sentido de uma passagem aos seus contemporâneos que acabam por perder de vista o significado da situação original. Outros investiram tanto tempo na situação original do Antigo Testamento, por exemplo, que acabaram por perder de vista as mudanças radicais introduzidas pela vida, morte e ressurreição de Jesus. É nessa vontade que somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas, onde há perdão para todas essas coisas, pecados e atos ilícitos. Não há mais oferta, isto é, a oferta de animais pelo pecado, Hebreus 10, 10 a 18. Portanto, quer isto dizer o quê? Que quem rejeita, por exemplo, a vinda de Jesus Cristo ou quem está só fixo no Antigo Testamento vai se questionar porque é que não há mais sacrifícios, não é só a inexistência do templo, mas na verdade porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Quando Jesus morreu e ressuscitou, nós celebramos isso na Páscoa. Aquilo que aconteceu foi que o sacrifício perfeito foi feito, foi executado e não há mais necessidade de nenhum tipo de sacrifício. Quer isso dizer então que, que já não há mais expiação do pecado pelo sangue de um animal. Contudo, por haver ainda templo e haver todas as características e pelos judeus não messiânicos não terem aceito Jesus Cristo como Messias, eles continuaram a sacrificar. O que aconteceu anos depois foi que o Império Romano entrou de tal forma que destruiu o templo, ok? Portanto, houve um tempo de longanimidade para aceitarem a conversão ou o sacrifício de Jesus como expiação de todo o pecado, ok? Não aceitando então, o que acontece foi uma diáspora e assim não somente os judeus cristãos como os próprios judeus foram obrigados a sair da sua terra, assim como já teria sido também anunciado no Antigo Testamento, ok? Então no que trata é essa mesma imagem, é esse mesmo estigma, nós tiramos essa inalação aqui da palavra e essa conclusão assim da palavra, ok? Se vivermos então demasiado focados no Antigo Testamento e formos radicais nesse testamento, seremos óbvios julgados pela lei, assim como também o apóstolo Paulo disse, contudo, não havendo mais possibilidade de sacrifício, porque também não há templo, ok? E não somos judeus, tá? Nesse sentido, então, Deus usou de estratégia para que durante este período de quase cerca de 2000 anos concluídos, não haja sacrifícios em Israel. O objetivo do contexto bíblico é mostrar a oferta decisiva de Jesus pelo pecado. Ele trouxe à existência um novo povo de Deus, isto é, tanto judeus como gentios, que reconhecem em Jesus o Messias. Várias promessas do Antigo Testamento que vê nelas promessas feitas ao novo povo de Deus, a Igreja. Em face de tais desdobramentos dentro da própria Bíblia, é importante atribuir pesos iguais sobre os passos 1 e 2. Foi aqueles que nós lemos, que é o que a passagem queria dizer e qual seria o seu sentido no leitor contemporâneo.
Desculpem. Fazer a transição adequada dos tempos bíblicos para os dias atuais requer estudo cuidadoso, oração e dependência do Espírito Santo. Os cristãos são responsáveis por não acrescentar nada ao sentido pretendido por Deus e dele também nada subtraído, ok? Portanto, as ideias de a Bíblia precisa de ser reescrita, precisa de ser reinterpretada, precisa de ser atualizada, isso é tudo falacioso, ok? Na verdade, isso é tudo uma estratégia do inimigo para ceifar ainda mais vidas e trazer doutrinas que não estão descritas na Bíblia. Um desses efeitos, naturalmente, tem se tornado não somente as teologias da prosperidade e o neopentecostalismo, mas também as igrejas inclusivas ou as comunidades inclusivas que têm o texto, ou parte do texto, aliás, como base, dizendo que são cristãos, mas quem é cristão segue aquilo que Cristo fala e segue o que a palavra de Deus nos mostra. Okay? E o que é abominação no Antigo Testamento continua a ser abominação no Novo Testamento. Jesus não veio abolir a lei a não ser a lei do sacrifício. Ok? Tudo o resto, o que era pecado no Antigo Testamento, continua a ser pecado no Novo Testamento. O que era lei no Antigo Testamento, continua a ser lei no Novo Testamento, à exceção dos sacrifícios de sangue. Então, incursando pelo passado, os 15 séculos ao longo dos quais a Bíblia foi escrita, testemunharam grandes mudanças nos cenários cultural e político. Às vezes as mudanças surgem rapidamente. A situação de Paulo, por exemplo, em Atenas, Atos 17, do versículo 15 ao versículo 34, por exemplo, eram muito diferentes da situação que ele enfrentou em Jerusalém poucos anos depois, de Atos 21 a 17 ao 23 a 30. É preciso prestar muita atenção aos eventos da história do Oriente Médio. Aliás, eu vou pegar numa das Bíblias e vamos perceber que contexto é que nós estamos a falar exatamente em Atos 17, ok? Para compreendermos então o contexto daquilo que estamos a avaliar. Atos 17, 15 diz o seguinte: e os que acompanhavam Paulo, que levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Vamos ler até ao 34. E enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos. Portanto, Paulo, ele praticava a pregação nas praças, ok? Assim como os helenistas gregos e romanos, em Atenas, como é óbvio, se apresentavam também nas praças trazendo as suas ideologias, as suas filosofias. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E como nós falámos ontem, por exemplo, para a igreja de Coríntio, para uma cultura helenista, para uma cultura greco-romana, a ressurreição era um problema, porque eles não acreditavam que este corpo podia ser glorificado, que a morte seria a transcendência a outro lugar muito melhor, ou seja, uma elevação do estado do homem. Ainda que haja verdade nisso, mas não é toda a verdade, como nós sabemos. Então ele disputava nas sinagogas e tudo mais, e eles diziam: quem é este paroleiro? E outros: parece que é um pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. 19. E tomando, o levaram ao Aerópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Ou seja, é um género de uma assembleia de avaliação. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer ou ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Aerópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens,
Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo o lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Até o 34. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam acerca disso que te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Aeropagita, e uma mulher por nome de Damaris, e com eles outros. Ok? Então nós temos aqui uma, uma, uma ocasião muito semelhante àquilo que nós vivemos hoje. E por isso é tão importante também a pregação de rua, ok? E daquilo que acontecia ali na Grécia. Pronto, este é o contexto, não vamos agora também passar a Atos 21, porque o contexto é muito idêntico. Apesar de ser em Jerusalém e em Atos 17 serem em Atenas. Okay? Vamos continuar então. História e cultura. Os escritos históricos jamais contam tudo o que aconteceu. Eles consistem na seleção feita por alguém de certos eventos entre os inúmeros que ocorreram no meio de um certo grupo de pessoas ao longo de um determinado período. Fazendo um parênteses a isso, o próprio João acaba por dizer no final do Evangelho que muitas coisas Jesus fez, mas todas elas não seriam, não haveria espaço, né, na Terra para descrever todas as coisas que Jesus fez. Ok? Determinado período, a seleção ajuda com que. Onde é que eu estava, meu Deus, num determinado período? A seleção ajuda aos que leem o registro a ver o que tornou excepcionais aquelas pessoas. A história pode revelar os pontos fortes e fracos das nações e por elas continuarem a existir ou por elas desaparecerem. A história da Bíblia, porém, não se preocupa apenas com as pessoas. Está centrada principalmente em Deus. Ok? Centrada, mas pronto. Está centrada em Deus. Para os seus autores, Deus se revelou na história ao escolher o povo de Israel para trabalhar com ele de forma especial. O Senhor comunicou-se diretamente com alguns indivíduos entre o povo, a quem designou como servos, e disse-lhes que se baseavam as bênçãos e os juízos que lhe sobrevieram. Por fim, Deus se uniu a estes na terra, na pessoa de Jesus Cristo, experimentando em si mesmo todas as aflições da história humana. Do ponto de vista bíblico, é que há um Deus, um povo de Deus e uma história. Não passava pela mente dos servos de Deus escrever sem ver nela a mão soberana de Deus. Os historiadores seculares modernos ignoram ou negam o papel divino na história humana. Mas para interpretar a Bíblia é preciso tentar ver a história de forma como a veem os autores bíblicos. Um tempo, um lugar, um evento em que Deus se revelou à humanidade na história. Portanto, é impossível ler a Bíblia somente de um padrão de um padrão onde se ignora Deus, de um padrão secular, ok? De facto, toda a narrativa bíblica fala sobre Deus, ok? Toda a narrativa bíblica, para além de descrever a história de um povo, descreve fundamentalmente a história da criação do homem e da soberania de Deus sobre todas as coisas. Então é extremamente necessário, quando lemos a Bíblia, não usar os óculos seculares, mas usar sim os óculos bíblicos para lermos tudo o que existe à nossa volta. Então,
onde há um tempo, há um lugar, um evento em que Deus se revela à humanidade na história e é o que a Bíblia descreve. Para entender então o sentido daquilo que o autor bíblico escreveu, é preciso entender também os seus padrões culturais. A cultura compreende os hábitos, costumes, ferramentas, produção material, instituições, artes, música e obras literárias de qualquer povo. Todas as coisas que ele cria e usa. A cultura de uma época específica é um bom termómetro daquilo que as pessoas consideram importante. O montante de dinheiro gasto, por exemplo, em diversão, bebidas e armas, revela os interesses e as prioridades de qualquer povo. Aquilo que as pessoas fazem, o que de facto produzem, geralmente diz mais a respeito delas do que qualquer coisa que falem. Ok? Então, convém também que nós conheçamos a cultura e os padrões em que o contexto bíblico se refere. Apesar do contexto bíblico, ou melhor, da Bíblia ter mensagem sempre atualizada, sempre atual, há, de facto, para a interpretação, a necessidade de irmos mais profundo ao original, àquilo que se usava, às roupas que usava, às leis da época, à verificação de condutas morais da época. Por exemplo, surge agora uma. Era habitual, por exemplo, quando alguém jurasse a outro alguém, no meio de homens, como é óbvio, o juramento pela descendência, pôr a mão debaixo da coxa. Nós vemos isso entre, agora não me estou a lembrar o nome do servo, eu acho que é Éber, mas eu não tenho a certeza. Não tenho mesmo a certeza, teria que ver. Ele põe a mão debaixo da coxa de Abraão para declarar, ou melhor, para se comprometer, segundo a geração de Abraão e segundo a sua própria geração, ou seja, segundo a sua descendência, aliás, assim é que encontraria uma mulher idónea para Isaac, ok? Que ele cumpriria a função de trazer uma mulher da parentela para Isaac. Hoje seria um estapafúrdio, né? Pôr a mão debaixo da coxa. Pôr a mão debaixo da coxa significa colocar a mão onde a descendência está guardada, tá? Em português, mente falando dos nomes científicos, estamos a dizer que pegavam no testículo mesmo, ok? Para fazer essa promessa. Hoje, como é óbvio, não faria e não faz qualquer sentido. Diríamos até outras coisas se tal coisa acontecesse. Mas essa era uma promessa da época, de grande valor e de imensa responsabilidade e seriedade. Então, quando nós lemos o conteúdo debaixo da coxa, nós devemos entender isso. Há outro contexto também, por exemplo, que é ver a nudez. Ver a nudez em determinados momentos pode representar, de facto, haver uma relação sexual ou apenas ver a nudez. As duas são aceites na interpretação teológica porque as duas se referem exatamente ao mesmo ato. Então, nesse sentido, é preciso entrarmos um pouco mais profundamente ao texto para conseguirmos interpretá-lo e à cultura da época. Amém? Às ferramentas que se usava, às obras que se usava, enfim, tudo isso é uma contextualização. Agora, segundo a estrutura linguística, a língua é a parte crucial da vida de qualquer povo. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico, como nós já vimos, com exceção de algumas breves secções em aramaico, como, por exemplo, Gênesis 31, 47, Esdras 4, 8, 6 e 18, 7, 12, 26. Jeremias também escreveu em aramaico, no capítulo 10, no versículo 11, e Deuteronômio também, capítulo 2, versículo 4 e capítulo 7, versículo 8. Estas são numerações descritas ou parafrases descritas em hebraico. O Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, como nós sabemos. Cada língua, então, tem uma estrutura particular, uma gramática que deve ser dominada, como nós já vimos, para que se possa compreender o que está escrito e traduzir corretamente. Estas três línguas dispõem de um farto vocabulário e de nuances de significado que podem ficar obscurecidas na tradução. Um desses fatores, que para mim é contextual,
que é sobre o arrependimento de Deus. Deus não se arrepende, ele não é filho do homem para que se arrependa. Não é? E então, no que trata ao texto, nós podemos dizer, há uma incongruência. Não, é um problema de tradução, ok? Os tradutores que traduziram para português, ou até mesmo, creio, na Septuaginta, mas não tenho a certeza, porque o conteúdo que eu vi é em hebraico, tá? Então, na tradução literal de hebraico, no que trata a arrependimento, que a Bíblia diz, como por exemplo em Apocalipse não, desculpem, Gênesis 6, é que na altura do dilúvio, quando Deus observou a terra, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Na verdade, Deus não se arrepende, seria uma incongruência bíblica, ok? E a Bíblia não se contradiz, muito menos é incongruente. Então, ao analisarmos profundamente aquilo que o texto significa na sua originalidade, diz que Deus se entristeceu de ter feito o homem. Ora, um sentimento de tristeza é diferente de um arrependimento, ok? Então, temos que entrar numa contextualização ao original em que foi escrito para compreendermos essas coisas, ok? Por isso, há estas obscuridades nas traduções, como foi esclarecido. Mas não surgem com muita frequência. Apesar disso, quando nós fazemos um estudo aprofundado, convém que procuremos a maior ênfase possível, ok? E a maior informação possível sobre exatamente aquele mesmo facto. Para isso, nós podemos contar com vários comentários bíblicos e também com a Bíblia Strong, por exemplo, ou com o dicionário Strong, que é fortíssimo e elementar para um estudo aprofundado. Então, há inúmeros períodos também longos e complexos na Bíblia. Todas as traduções dividem os períodos mais longos das línguas originais, sobretudo o grego, para torná-los mais facilmente legíveis. As parafrases vão além dessa simplificação, o que acarreta a possível perda da conexão entre algumas ideias. O que numa parafrase aparece como frase independente pode ter uma vinculação mais íntima com outros períodos no original, girando em torno de uma única forma verbal. Atualmente, quem estuda a Bíblia tem à disposição traduções excelentes que dão destaque ao sentido literal do contexto original. São o caso da A21 ou da ARA. Eu, pessoalmente, acho mais excelente algo como a King James ou ainda outras traduções como Almeida Corrigida Fiel ou Almeida Revista Corrigida, que é a ARC. Contudo, na avaliação deste curso de teologia, eles consideram a Almeida 21, do século 21, e a ARA como literais, bem como numerosas parafrases cuidadosamente formuladas, como a Bíblia Viva ou a NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. A Bíblia Viva também é a história. Existe também a Bíblia, o livro, que para compreensão também é fantástica. Além de comparações deste tipo, os comentários muitas vezes ajudam o interessado a entender porque há duas traduções diferentes para a mesma passagem. Portanto, os comentários que nós estávamos a falar são também muito bons. Ora, dentro do contexto literário, o contexto de uma passagem vai além das palavras ou do parágrafo em que está inserido. Para interpretar corretamente uma passagem é preciso saber o que vem imediatamente antes e depois dela, mas é preciso pensar também no livro todo como contexto da passagem. Num livro como Daniel, por exemplo, o contexto mais amplo compreende a narração de eventos, sonhos e visões além de materiais tomados de várias épocas da vida de Daniel e de 3 ou 4 reis. É preciso então estar familiarizado com o livro todo para entender uma parte específica dele. Uma frase obscura pode ser facilmente tirada do contexto e ganhar um significado que faz sentido atualmente. Porém, se submetida a um exame mais minucioso à luz do restante livro, é bem provável que essa interpretação atualizada não corresponda ao que Daniel quis de facto dizer. Ignorar o contexto aumenta a possibilidade de descobrir um significado que não está de facto ali. Isto é, estaríamos incorrendo em exegese. Estudiosos, professores e pastores podem ser culpados de exegese.
tanto quanto qualquer leitor comum. Isto é, se fizerem o seu trabalho apressadamente ou se tiverem um interesse pessoal no assunto que os induza a utilizar um método de interpretação do qual não estejam dispostos a abrir mão. Okay? Então, a exegese é uma interpretação incorreta ou não literal da escritura. Okay? Distinção entre linguagem literal e figurada. Embora a Bíblia recorra à linguagem comum das pessoas, o seu tema principal não é de modo algum corriqueiro. Ela lida com a hostilidade dos seres humanos para com Deus e com a maneira pela qual os que se afastam dele podem voltar a ter comunhão com ele. A realidade de Deus, a realidade do pecado e a realidade da redenção são temas que desafiam a capacidade da linguagem humana. Então, nisto nós temos vários estilos literais e várias linguagens que convém que entendamos para uma correta interpretação. Porque é que é necessário, nós, quando falamos de teologia, falamos sobre isso? É, no fundo, trazer as ferramentas para podermos desbravar, né, corretamente a escritura. Então, significado dos termos literal e figurado. Vamos lá. Diz que a linguagem é literal quando conserva o seu sentido habitual e prontamente entendido por todos. Dizer que os antigos desbravadores avançam a duras penas pelas florestas é usar o verbo avançar literalmente. Significa que aqueles exploradores iam abrindo caminho com dificuldade no meio da mata. Contudo, dizer que um estudante avançava a duras penas num curso difícil de física ou que um executivo avançava com dificuldade pela montanha de papéis é usar o verbo avançar de modo figurado. Por outras palavras, o desbravador, o estudante e o executivo iam abrindo espaço em confronto com um material resistente. A qualidade da experiência nada tem a ver com o facto de o verbo avançar estar a ser usado de forma literal ou figurada. Avançar por uma floresta ou avançar por uma montanha de papéis são ambas experiências reais. A linguagem figurada ganha um sentido comum e corriqueiro e o transporta para outro plano. O exemplo relacionado com a Bíblia é o uso que se fazia na linguagem do primeiro século das palavras resgate ou compra, de uma pessoa que era escrava para mostrar como Deus resgatava ou resgata seu povo do pecado. O pecado é personificado. Ele escraviza o ser humano ou mantém em estado de servidão. Deus resgata o seu povo, isto é, liberta-o da escravidão, quando pela fé as pessoas entregam a ele sua vida. Tá? Então aqui nós temos este exemplo, né? Para perceber um pouco o figurativo. O pecado em si só, ele não tem. O pecado, né? É uma palavra que define a desobediência por si só. Não é abstrata, é um ato, ok? Mas que torna-se personificado no que trata a trazer características humanas, como escravizar, né? E isso, esse escravizar é figurativo, contudo, é real, ok? Assim como também Deus libertar é figurativo, mas contudo também é real. São formas que nós temos para descrever algo que é figurativo, mas que é real, não é propriamente literal no sentido daquilo que significa ou do que é escravatura. Escravatura é subjugar alguém a um determinado a uma determinada comportamento, a um determinado tipo de serviço ou de servidão, ainda que o pecado faça isso, ok? O pecado não é uma pessoa, é isso que eu quero dizer. Então, muitas discordâncias há em relação à interpretação da Bíblia que resumem o grau de literalidade pretendido por uma passagem. Quando João se referiu ao Espírito Santo no batismo de Jesus e disse que ele viu descer do céu como uma pomba, João 32, será que ele quis dizer simplesmente que o Espírito desceu de modo como faria uma pomba que desce do céu? Ou será que ele quis dizer que o Espírito tomou literalmente a forma de uma ave que pousou fisicamente sobre Jesus? Ou será que ele estava se referindo a outra coisa bem diferente? Eu, pessoalmente, crendo que João Batista ouviu da voz do que clamava do deserto, da voz que falou para ele, de Deus que falou para ele, da voz do Espírito que falou para ele, que aquele a quem viste descer o Espírito como uma pomba, ok? Se referia
das duas formas, tanto literal como figurativa, tá? Então, quando João olhou, provavelmente João, o Batista, ok? Ele viu literalmente, na minha opinião, uma pomba, mas só ele viu, ok? Talvez tenha visto apenas as nuances da pomba, ao repousar como uma pomba, mas de qualquer das formas, eu creio que João Batista tenha visto com os seus olhos, ok? Para ter um discernimento claro. Não que o Espírito Santo seja uma pomba, né? Muitas vezes, então, o contexto dá pistas suficientes para que o leitor distinga claramente do que trata aquilo que está lendo. Outras vezes faltam pistas e elas são abertas a diferentes interpretações. Por haver tanta necessidade de glória no que trata ao meio interpretativo, é que cada vez mais surgem interpretações diferentes dos conteúdos e dos contextos bíblicos, trazendo maior dissensão e facção entre o corpo. Isso é a estratégia de Satanás, porque está baseado no orgulho do indivíduo e não na verdade de um discernimento claro espiritual. Se é que eu me faço entender. R.C. Sproul, que é um presbiteriano raiz, ele diz o seguinte: quando leio a Bíblia não o faço da mesma maneira pela qual me aproximo de outras formas de literatura. Isso não significa que eu ponha de lado a minha capacidade crítica. Na verdade, o meu gosto pela análise fica ainda mais aguçado quando leio a escritura, porque me vejo motivado por um desejo profundo de compreendê-la. R.C. Sproul, ele de facto é uma alma iluminada no que trata a sabedoria. Deus trouxe-lhe uma sabedoria, ele é um mestre brutal. Eu diria que está entre o top 10 dos mestres do século XX. Ele faleceu em 2016, se não estou em erro. Ele deixou muitos bons livros sobre a Bíblia. E a alma em busca de Deus, é onde ele fala este texto e são excelentes literaturas que podemos adquirir para as nossas bibliotecas, porque de facto é fantástico. Bem, figuras de linguagem sucintas. A maior parte dos recursos literados conhecidos como figuras e linguagem de literatura comum também são encontrados na Bíblia. A símil, por exemplo, é uma comparação que usa a conjunção como nas suas características. A metáfora é uma comparação direta. Ele é 10, ou, em relação a Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, em João 1,29. Tanto a símil quanto a metáfora são usadas numa passagem conhecida em Isaías, como Isaías 46 e tudo mais, que diz o seguinte: toda a carne é erva e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores. Ora, nós neste contexto já temos as duas. Temos tanto a metáfora, né, declarando que a carne é erva, ok? Mas também a comparação, que é símil, que é como a flor da erva. Ok? E nós vamos já analisar isso. Tá? A afirmação metafórica de que seca-se a erva e caem as flores mostra a força das figuras de linguagem. Carne é a maneira de o hebraico referir-se à vida humana em geral. Não importa o quanto alguém seja vibrante e belo, como a flor, por exemplo, uma pessoa acabará por fim exibindo os efeitos do envelhecimento e morrerá. Nenhuma reflexão abstrata sobre o envelhecimento teria a mesma qualidade penetrante e memorável dessa combinação de metáfora e símil. Com frequência, a Bíblia diz que Deus tem membros humanos, que ele se movimenta fisicamente. Aqui vem um termo chamado antropomorfismo, ou que tem emoções, que são sentimentos e reações humanas, que é o antropopatia. As metáforas aplicadas a Deus fazem referência aos seus dedos, por exemplo, ao braço, à sua boca, ao seu ouvido, e Deus sendo um espírito, naturalmente, ele não tem, Deus sendo espírito, Deus é espírito, não tem propriamente todas estas características físicas, ok? Mas a Bíblia diz que, mas para nos dar um sentido de algo, uma comparação de algo que para nós se torna visual. A Bíblia diz que Deus se indignou, por exemplo, em Deuteronômio 1, 37 e 4, 21, e no episódio dos 10 mandamentos lemos que Deus, ele é zeloso, em Êxodo 20 e, por exemplo, em Deuteronômio também 5.
Ou ainda ciumento. Na Bíblia de Jerusalém também diz que Deus é ciumento e o apóstolo Paulo também faz referência ao Espírito Santo como ele sendo ciumento. Estas metáforas não querem dizer que a ira e o ciúme de Deus são expressos da mesma forma que a ira e o ciúme humano. É só para nos darem uma comparação e um entendimento, né, que existem emoções em Deus e que estas emoções existem para Ele. Contudo, não são semelhantes em todo, ou melhor, não são iguais, assim é que é, às emoções humanas. As emoções humanas são afetadas pelo pecado, pela ignorância e pela incapacidade do ser humano de se manter o equilíbrio emocional. Deus está além tanto das limitações físicas dos ouvidos, braços, bocas, dedos humanos, como das fraquezas das emoções das pessoas. Todavia, Deus pode falar, ouvir e agir. Portanto, a ira de Deus é uma ira equilibrada. O ciúme de Deus é um ciúme equilibrado. Significa que ele não quer partilhar nem a sua glória, nem a nós mesmos com, com outro Deus ou com ninguém. Né? Apesar de, quando nós falamos de outro Deus, óbvio, nós estamos a falar da iniquidade do mundo, da idolatria, do inferno, de Satanás, dos seus demónios, dos seus anjos caídos. A Bíblia declara que ele ama os pecadores, mas também fica irado com o pecado e com os pecadores. Deus fica muito magoado quando as suas criaturas se afastam dele, trocando pela idolatria e pela autodestruição. Aqui seria então o ciúme. As metáforas antropomórficas parecem essenciais para o entendimento humano de Deus, mas é preciso cuidado para não tomá-las literalmente. Deus não respira literalmente. Quando fica irado, não perde o controle das suas emoções. Quando Jesus se referiu a guias cegos que coavam um mosquito e engoliam um camelo, Mateus 23, 24, é evidente que ele recorreu a uma hipérbole, que é um exagero consciente, intencional. Jesus queria mostrar que os fariseus e os escribas estavam atentos aos detalhes mais triviais, mas não conseguiam ver as questões espirituais importantes. Será que Jesus estava a usar uma hipérbole quando disse é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, em Mateus 19, 24? Muitos cristãos ricos esperam que sim. Okay? Ainda que hajam distinções aqui sobre o que era a agulha do camelo, se era uma porta em Jerusalém, que o camelo se esforçava para baixar e era necessário tirar toda a sua carga e passá-la depois à mão, ok? Independentemente disso, existe de facto uma hipérbole. Todas estas coisas que nós estamos a falar sobre figuras de linguagem, figuras de estilo e todas essas coisas, elas são matéria da linguagem, matéria gramatical, ok? E que se ensina nas escolas, ok? Eu lembro-me, por exemplo, talvez no sétimo ou no oitavo ano, falar sobre estas coisas, da hipérbole, da parábola, né? Das figuras, das linguagens e do estilo das linguagens. Porque é que para nós é importante nós percebermos isso? Para entendermos o que é literal e o que é figurativo. Isso é essencial para uma correta interpretação da Bíblia, ok? Será que Jesus estava a querer mostrar? Mas também não podemos cair tanto no exagero, né? Como se diz que, não, é impossível Deus abrir o mar vermelho, aquilo foi uma hipérbole, né? Eles passaram porque o mar ali naquela zona era mais baixo e eles passaram a seco, ou eles passaram com água pelos tornozelos, né? Então, depois, como é que se define? Há uma história interessante de, de um pastor, ou um mestre, ou um professor que influenciado muito pelas vertentes do século XVIII e XIX acerca da razão, que ele dizia que era impossível isso, e ensinou isso à filha. E a filha foi um dia para o Ministério Infantil e a tia do Ministério Infantil disse que Deus tinha aberto o Mar Vermelho. E a menina disse, olha, o meu pai ensinou-me que Deus não abriu o Mar Vermelho, porque o mar é que estava baixo e as pessoas passaram com a água pelos tornozelos. Então a tia do infantil disse assim, então o milagre foi ainda maior, porque Deus então afogou os exércitos do faraó
com água pelos tornozelos. Então a menina, quando chega ao pai, disse: Olha, pai, a tia do infantil ensinou-me uma coisa e ela diz que o que tu estás a dizer sobre Deus não ter aberto o mar vermelho, provavelmente não é bem assim. E ele: Como assim? Isso não pode acontecer. Eu é que sou o pastor, eu é que estou a ensinar. E ele disse assim, e ela disse assim para o pai: Porque nesse caso o milagre foi até maior do que abrir o mar vermelho, porque Deus afogou os exércitos do faraó numa água pelos tornozelos, né? Então, para entendermos que não podemos também racionalizar ou trazer a razão para tudo, ainda que a fé seja racional, mas não podemos trazer todas as avaliações, tudo o que é sobrenatural, de uma forma de exagero. Mas devemos acreditar que o que é, ok? O que é exagero, e o que não é exagero, tá? É sobrenatural. Então, será que Jesus estava a querer mostrar, recorrendo ao exagero, que aqueles que têm riquezas normalmente confiam mais nos bens que possuem do que em Deus, para com isso enfatizar que a confiança genuína em Deus é imprescindível para quem quiser entrar no reino? Ou será que ele estava dizendo literalmente que é impossível um rico entrar no reino de Deus? O contexto mostra que os seus discípulos estavam de tal modo atónicos ante ao sentido literal das suas palavras que Jesus até as amenizou, acrescentando: Isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Ok? Então, no fundo é isto. Vamos lá. Figuras de linguagem ampliadas, que é o caso da parábola. Uma parábola, na verdade, é uma símil ampliada. Uma alegoria é uma metáfora ampliada. Em Lucas 15, 17, Jesus contou uma parábola, a ovelha perdida. Os fariseus e escribas que estavam indignados por Jesus acolhia pecadores e comia com eles. O júbilo no céu por um único pecador que se arrepende, disse Jesus, é como o júbilo de um pastor que encontra uma ovelha que se tinha perdido. A figura de linguagem do bom pastor também foi usada numa alegoria cujo sentido Jesus teve de explicar em João 18, em João 10, 1 a 18. Diferentemente da parábola em que a sua forma pura tem apenas um ponto principal. A alegoria tem vários pontos de comparação, como por exemplo a alegoria que nós trouxemos da borboleta ou da larva Ludmila, né? No outro culto. Bem, na alegoria do bom pastor, Jesus aponta pelo menos 4 pontos, tá? Mais uma gralha ali é descrita, não faz mal. O pastor é Cristo, a porta é Cristo, as ovelhas são aqueles por quem Jesus entregou a vida, o rebanho representa a união de todos os crentes sobre um único pastor. A alegoria é uma história contada de tal forma que certos elementos representam coisas específicas. A alegoria ilegítima é aquela que toma um incidente histórico ou uma narrativa real e os transforma noutra coisa. Por exemplo, havia um candelabro de 7 braços fixado a um pedestal de ouro puro no lugar santo. Em Êxodo, por exemplo, 25, 31 a 40, que iluminava o sacerdote enquanto ele realizava o seu ofício. Nas mãos de um alegorista moderno, as 7 lâmpadas que brilhavam seriam uma representação do Espírito Santo na igreja. Contudo, sem forçar demais o sentido, poderíamos dizer simplesmente que a função tinha cada peça da mobília no tabernáculo e em seguida destacar a diferença entre a eficácia da obra de Cristo sobre a nova aliança. O Novo Testamento sempre recorre a imagens do Antigo, inclusive o tabernáculo, mas raramente o faz por alegorias. Toda alegoria que ignore o sentido do Antigo Testamento não faz justiça à menção de Deus nele. Ok? Eu vou ter que avançar, senão não vamos conseguir terminar tudo que há para hoje. Bem, tipologia. A tipologia empregada pelo Novo Testamento chama a atenção para um ponto de semelhança entre uma pessoa, um evento ou um objeto do Antigo Testamento e uma pessoa, um evento ou um objeto do Novo Testamento. De vez em quando é possível encontrar 2 pontos de semelhança num exemplo de tipologia. Deus disse ao rei Davi que o seu filho, ainda não nascido, que seria Salomão, construiria uma casa ou templo para Deus, em 2 Samuel 7, 12 a 13. Deus disse a Salomão: Eu serei seu pai e ele será meu filho. Recorrendo à tipologia, o autor de Hebreus aplicou posteriormente essas palavras a anjos, Hebreus 1:5. A filiação é o ponto que se quer enfatizar na tipologia. Salomão foi um filho chamado por Deus para ocupar o trono de seu pai Davi. Jesus era filho de Deus no sentido, sem igual. Contudo, ambos foram chamados
de filhos e de filhos de Davi. A tipologia é uma espécie de linguagem, então, figurada de comparação. O intérprete atento observará que o ponto de comparação tem raízes históricas, tanto no passado quanto no futuro da aplicação. No entanto, as diferenças são evidentes. Deus disse a respeito de Salomão: caso venha a cometer alguma transgressão, eu o castigarei, segundo de Samuel 7,14. Já em relação a Jesus Cristo, lemos: ele não cometeu pecado nem engano algum, foi achado na sua boca, em 1 de Pedro 2,22. Portanto, os dois falam sobre um filho, né? Um filho é, segundo o filho terrestre, Salomão, e outro seria o filho de Deus, também vindo sobre a raiz de Davi. Mais, falando sobre símbolos, ações simbólicas e descrição apocalíptica. Nós não vamos dar todos os nuances aqui, mas vamos só trazer sobre a interpretação de linguagens de estilo. Os livros de Daniel e Apocalipse, além de inúmeras passagens do Antigo Testamento, principalmente as dos livros proféticos, são cheios de simbolismo. Um simbolismo é uma metáfora visual ou objeto ou acontecimento que sugere certo sentido, mas não explicita de facto. Daniel escreveu o sonho vivido Nabucodonosor teve, uma imagem com cabeça, braços, barriga, coxas, pernas e pés, feitos de diferentes metais. O símbolo fez sentido no momento em que Daniel interpretou o significado de cada parte, no capítulo 2. Contudo, nós sabemos que essa imagem ela é profética em todos os tempos e ela é intemporal, trazendo a sinalização de tempos, ou seja, ela ainda está a decorrer, essa mesma imagem, nós estamos já nos pés, no final do período, já veio a grande rocha, mas também ela virá de novo, ok? Então, há padrões sobre aquela imagem que se tem repetido nos séculos. Hoje, com a morte do Papa, principalmente no final de uma época festiva como a Páscoa, refere que nós entramos num novo tempo profético em que, entendam isto, em que a meretriz ou a besta se irá levantar da água. E essa meretriz, ok, que ela vive no engano, ela se prostituiu, ela se vendeu, ok? Nós vamos agora falar um pouco sobre isto rapidamente, mas no nosso contexto da teologia, não da está-me a faltar agora da escatologia, ok? Mas trazendo a visão escatológica sobre a morte deste Papa nesta época, provavelmente o que está a acontecer é que se irá levantar o oitavo rei, que representa, com o nome de um dos sete, que representa então o falso profeta. E ele chegará em breve. E isso irá acontecer debaixo dos nossos olhos. Bem, continuando e voltando aqui, então, em Apocalipse, uma besta sai do mar, que é essa que nós estamos a referir, e outra da terra, que a princípio já está por aí. Uma prostituta representa a capital de um império mundial, Roma, nos dias de João, e Apocalipse 17, 1, 18, ele refere isso. Então, a Roma continua a ser a Roma. E nós, como sabemos, o Vaticano está em Roma. A besta sobre a qual ela cavalga representa os governantes de um império mundial. E esse império, tudo quanto eu creio, continua a ser o Império Romano instaurado hoje, culturalmente, em todo o mundo. Recorrer às escrituras para decifrar o que os símbolos representam, como Apocalipse 17, é um processo que se dá ao nome de decodificação. O simbolismo pode parecer estranho, mas o facto é que os governantes humanos podem tornar-se animalescos como a besta do Apocalipse, fica evidente à luz da experiência do século XX. Os descritos apocalípticos foram uma forma de literatura produzida pelos judeus e por autores cristãos em 200 a.C. e 300 depois de Cristo, em que se descreve simbolicamente o poder do mal, o caos tenebroso que o mal traz e o esplendor do poder divino que por fim vence o mal. Apesar de podermos dizer que são símbolos e poderá ser ou não figurativo, aquilo que acontece é uma descrição dessa mesma situação. Por exemplo, figurativo no Éden, serpente, pode ser figurativo? Pode, mas também é e pode ser
a representação do animal, ok? A serpente pode ter sido usada por Satanás com esse efeito. Enfim, existem várias explicações, algumas teológicas, outras místicas, que referem-se a alguns conteúdos. Bem, trazendo o campo da profecia, lembrando que estamos numa forma de academia. A profecia, o termo profecia, tem dois significados na Bíblia. Profetizar significa chamar pessoas para que vivam uma vida santa, para que abandonem os ídolos, o egoísmo, obedeçam a Deus e tenham comunhão com Ele. Portanto, eles apontam a direção. E para dizer bênção ao juízo. Bênção para aqueles que obedecem a Deus e calamidade para os que lhe desobedecem. Atualmente, muitos especialistas em profecia parecem se especializar na previsão do futuro, negligenciando o papel profético igualmente importante de anunciar o chamado de Deus à justiça. Mais ainda, alguns têm decifrado, alguns profetas, falsos ou não, cada um entenda, têm decifrado até o número do cartão de cidadão ou do CPF, né? Mas, na verdade, meus queridos, o profeta, ele aponta o caminho para a santificação e para o chamado, tá? Então, passa muito por aí. O primeiro capítulo de Isaías começa com o profeta apelando ao povo de Israel para que abandone o pecado e se volte para Deus. A passagem prevê também o juízo divino e promete bênçãos. O termo profecia refere-se basicamente a esse tipo de pregação profética, com frequência valendo-se de linguagem figurada. Em parte alguma da Bíblia, a profecia é dada para satisfação da curiosidade natural das pessoas em relação ao futuro. De modo geral, a profecia não oferece predições detalhadas sobre o futuro. Pouco antes da ascensão de Jesus, os discípulos fizeram-lhe uma pergunta muito simples. Seria aquele momento em que Deus restauraria o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua autoridade. A profecia preditiva revelou o suficiente para mostrar que Deus está no controle de tudo o que acontece no futuro. Ele sabe perfeitamente para onde a história caminha, porque está no comando e na direção. Isto nós estamos a falar na matriz macro, ok? O que é a matriz macro? Os acontecimentos cosmopolitas, da cosmovisão mundial, os eventos macro, ok? Esses estão profetizados, ok? Depois há a profecia pessoal, no sentido de sermos direcionados pelos profetas naquilo que são os nossos chamados, ou uma identificação desses mesmos chamados, porque profetas também trazem isso à realidade. Quando, por exemplo, Samuel entra na casa de Jessé para ungir o rei, Deus revelou qual dos moços era o rei. Isso é uma identificação do chamado, ok? Que não contraria em nada aquilo que nós estamos a dizer, mas ungindo rei é também dizer que serás rei, e isso também é profético. O resto, porém, permanece oculto. O mapa do futuro pertence a Deus, contudo, para a preparação das missões que glorificam a Deus no contexto da revelação do profético, são desvendados alguns acontecimentos condicionais com o fim de edificação dos indivíduos envolvidos, como chamados missões e edificação da própria igreja, identificando então quem faz o quê dentro da própria igreja, e isso também tem a ver com o predizer a bênção dentro daquilo que é o campo profético. Amém? E a nossa aula termina por aqui. Alguém tem questões? Alguém gostaria de colocar alguma questão referente à aula de hoje? Tirando sobre a morte do Papa? Não? Então, vou deixar de partilhar aqui. Tá. Então, por hoje é tudo. Para a semana que vem nós vamos só terminar a última fase de interpretação, que é a profecia. A profecia não, desculpa, a profecia foi agora, que é a poesia, tá? E iniciaremos trazendo já água na boca, a doutrina de, deixa eu ver se é mesmo, a doutrina de Deus Pai, ok?
onde naturalmente iremos entrar então já naquilo que chamamos de teologia sistemática, ok? Iremos nos aprofundar então nas doutrinas. Amém? Meus queridos, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado da aula. Ainda que devamos também, eu vou tentar nestes dias que ainda estou em casa fazer um pequeno questionário sobre para vocês poderem avaliar aquilo que receberam, ok? Pequeno questionário, talvez de umas 10 perguntas, temos 10 aulas, então será possível fazer um questionário simples, sem grande desenvolvimento, mas que com certeza vos trará uma avaliação individual, né? Para que possam também vocês analisar o vosso nível de conhecimento, tá? Vou de seguida já alargar o PDF, só preparar a Maria Helena que hoje volta às aulas, tá? E entramos então na nova fase para a semana, tá? Lembrando que teremos então na quinta-feira o nosso discipulado e é isso. Meus queridos, estamos juntos. Vamos só orar. Pai Santo e amado, nós glorificamos o teu nome. Obrigado, Senhor, por estes momentos. Obrigado por esta aula. Obrigado pelo ensino. Obrigado também, Senhor, pelas características, ó Pai, em que nós podemos observar a tua palavra, clamando pelo teu Espírito para que nos anuncie todas as coisas. Nós glorificamos o teu nome, nos entregamos a ti, Senhor, guarda, Senhor, cada um destes meus irmãos para este dia e que em tudo sejam sal da terra e luz do mundo, sejam a revelação da tua glória, a revelação da tua graça e destes tempos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós glorificamos o teu precioso nome, te entregamos tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus queridos, Deus abençoe então grandemente. Um forte abraço a todos, bom trabalho para quem vai trabalhar, boa escola para quem vai estudar e Deus abençoe grandemente. Para a semana estamos aqui à mesma hora. Um forte abraço, Deus abençoe.